Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa terceira unidade da disciplina ESCA1. Eu sou o professor André Hudson e hoje nessa unidade nós vamos falar sobre crescimento e desenvolvimento. A gente já vem entendendo que um dos grandes pilares na saúde da criança, principalmente, é o crescimento e o desenvolvimento. Não é à toa que a gente tem diversas políticas que são relacionadas principalmente na garantia desse crescimento e nesse desenvolvimento saudável. A gente observa que as crianças, principalmente bebê, o lactente, primeiro, para a gente facilitar o que a gente está falando, vamos deixar de forma explícita quais são essas fases. Então a gente tem o neonato, que vai de 0 a 8 anos, tá? Ou recém-nascido. A gente tem o lactente, então que vai de 29 dias até 2 anos. A gente tem o pré-escolar, que vai de 2 a 5 anos. E a gente tem o escolar, que vai de 6 a 12 anos. É importante entender essas fases, justamente, principalmente pela questão do desenvolvimento. Então, o que a gente pode esperar de habilidades, a gente vai ser baseado nessas divisões, tá? Serão baseados nessas divisões. Então, vamos lá. Pensando nessa fase, quanto mais jovem, ou seja, recém-nascido, o neonato ali imediato, recém-nascido e o lactente, essa criança ela precisa de consultas muito frequentes. E a maior parte dessas consultas não é para ver se tem algum problema, se tem alguma doença, alguma coisa do tipo. É justamente para observar se ela está crescendo e desenvolvendo da forma saudável. Além disso, o que a gente chama isso de acompanhamento, consulta de CD, crescimento e desenvolvimento, ou puericultura, tanto faz, as duas formas estão corretas de falar. A gente, inclusive, observa nessa fase também como que está a mãe e a família também reagindo a esse novo ser, principalmente pela questão ali do cuidado e na prevenção de agravos, né? Perfeito. Entendemos isso? Show de bola. O que a gente tem a partir disso? Quando a gente fala sobre crescimento e desenvolvimento, de primeiro, a gente pensa em crescimento, aumento das proporções, desenvolvimento, melhoria da parte cognitiva. Mas, na verdade, as consultas de puericultura, quando tem esse foco de avaliação, vai muito mais além, tá? Então, vamos lá. O que eu trago aqui do material e eu quero que vocês leiam junto comigo. O crescimento corresponde ao aumento físico do corpo decorrente da multiplicação e do aumento do tamanho das células. Trata-se de um processo quantitativo, contínuo e mensurável que pode ser acompanhado por indicadores antropométricos como peso, comprimento ou estatura. E aí, qual que é a diferença? Comprimento é quando a medida ela é passiva, ou seja, quando eu coloco ali o recém-nascido ou eu coloco o lactente na bancada e aí eu faço a mensuração, aí a gente chama de comprimento. Quando eu penso num pré-escolar ou no escolar, que ele encosta na parede ali e a gente mede com a régua antropométrica, aí ou até mesmo pode ser tanto aquela régua que fica colada na parede, como aquela que fica acoplada na balança, a gente então chama de estatura. Perímetro cefálico e índice de massa corporal. E aí, onde que a gente faz esse acompanhamento? Na caderneta da criança. A caderneta da criança é um documento que eu convido vocês a conhecerem, porque ele é excelente. Ele é excelente para a família, ele é excelente para o profissional. Muitos alunos utilizam a caderneta para justamente entender o que precisa ser feito, o passo a passo e o grau de importância das informações que estão sendo prestadas durante a consulta e que, consequentemente, como profissional de enfermagem, terá que realizar para a família, no caso, não para a criança, mas para a família.
Então esse documento ele é muito importante, deve ser conhecido por vocês, tá? Esse é um ponto extremamente importante, ainda mais quando a gente pensa ali nessas mensurações. Então entender que a caderneta ela tem a parte para a gente preencher as informações no gráfico, e aí no gráfico você tem inclusive dizendo em qual tipo de score Z, né, ou score Z, como alguns também chamam, que essa criança tá. Se ela está no score mais 3, mais 2, mais 1, 0, menos 1, menos 2 ou menos 3, isso vai indicar ali onde que essa criança está. E se você pega assim, por exemplo, e fala assim, o meu bebê de 1 ano e 1 mês está com 11 quilos. Então, 11 quilos eu não sei te dizer, né? Obviamente eu sei te dizer, mas assim, porque meu bebê tem essa fase, né? Mas assim, eu não sei dizer o que isso significa. Será que isso é um bom peso? Será que ele está adequado? Será que ele está sobrepeso? Será que ele está baixo peso? Mas agora quando você fala, olha, ele está com o score entre o mais 2 e o 0. Então eu entendo que ele está com peso adequado para a idade dele. Então, esses scores, assim como os percentis também, para a gente entender o quanto essa criança está mais grave ou menos grave, comparando com a população. Então, todas essas informações estão na caderneta da criança. Agora, embora possua forte influência genética, o crescimento também é diretamente afetado por fatores ambientais e condições de vida, incluindo alimentação, estado de saúde, condições de moradia, saneamento básico e qualidade do cuidado recebido pela criança. Tá vendo que, mais uma vez, reforça aquele entendimento. Primeiro, que a criança ela é produto da família e que essas consultas elas não servem só para visualizar a criança, mas também como é que tá sendo todo esse processo da paternidade, da maternidade, o que a família consegue ofertar, quais são as possibilidades que podem ser desenvolvidas, e tudo isso a gente consegue colocar ali na balança com esse acompanhamento, né, a longo prazo, sempre a longo prazo, porque em uma consulta você não consegue captar todas essas informações e muito menos entender o cenário, quais são as vulnerabilidades, quais são as condições socioeconômicas dessa família. E aí quando eu penso em tudo isso, eu já penso numa coisa que isso está atrelada a diversas outras disciplinas que vocês tiveram ao longo da graduação, que são os determinantes sociais do processo saúde-doença ou determinantes da saúde, né? Eu particularmente prefiro o primeiro termo. Então, todo esse entendimento daquilo que envolve, que pode influenciar de forma direta ou indireta, a gente só consegue construir ao longo do tempo. Por isso que a gente observa que o acompanhamento de crescimento e desenvolvimento ou a puericultura, ela vai acontecer de forma bastante longitudinal e pegando ali as particularidades de cada fase, e mesmo dentro de uma fase, por exemplo, quando a gente pega o recém-nascido, que é de 0 a 28, 0 é muito diferente de 2, que é muito diferente de 10, que é muito diferente de 20. E aí, então, assim, e é tudo dentro da mesma faixa. Então, por isso que tem essa importância, e a gente entender que uma criança, ela não está crescendo num cenário, principalmente o genético, que é o principal, genético que é favorável que ela cresça, mas ela não esteja crescendo, a gente começa a suspeitar de outros problemas, principalmente as questões ambientais, até a oferta de alimento e tudo mais, cuidado mesmo, que está sendo ofertado para essa criança, talvez ali esteja a raiz, o problema da coisa. E já o desenvolvimento infantil corresponde à aquisição progressiva de habilidades motoras, cognitivas, emocionais, sociais e de linguagem ao longo da infância. Então, olha que interessante, né? A gente tem como aspecto estritamente biológico, inclusive anatômico, o desenvolvimento do encéfalo. Isso seria o desenvolvimento, né? Até o próprio nome diz, desenvolvimento do encéfalo, desenvolvimento. Mas, na prática, é a aquisição de habilidades. Não é à toa que quanto mais desenvolve esse encéfalo, mais habilidades esse bebê vai ganhar. Então, que nem trouxe aqui, né? Motoras, cognitivas, emocionais, sociais e de linguagem. Então, todas elas vão acontecer, inclusive, de forma progressiva. Então, a gente espera que eu tenha um bebê
que ele consiga se movimentar de forma livre entre os membros, depois ele sustenta o pescoço, depois ele senta, depois ele engatinha, depois ele anda, né? É uma questão que ela é progressiva. E um ponto de alerta é sempre a regressão dessas habilidades. Então, se porventura a criança, ela engatinhava e de repente parou de engatinhar e não aconteceu nada, porque muitas das vezes a criança ela pode se machucar e criar um certo receio para aquilo, tá? Então, isso é uma coisa que precisa ser observada. Se não tem nada de fato que tenha provocado essa questão, o entendimento de que ela parou com essa habilidade é um conceito de regressão. E o conceito de regressão ele é pior do que a não aquisição de novas habilidades. Tá? As novas habilidades a gente até entende que ela pode levar um certo tempo, porque as crianças são seres únicos, né? Então você vai ter uma criança que vai começar a andar com 10 meses, vai ter uma criança que vai andar com 12 meses, outra que vai começar a andar com 1 ano e 4 meses. Então, não é só apresentar alguma coisa em relação ao desenvolvimento naquela faixa esperada que a gente diz se está saudável ou não está saudável. É todo o entendimento do cenário. Eu dou um exemplo, por exemplo, do meu filho. Então, o meu filho, ele, desde muito cedo, eu vou treinando habilidades dele em questão de postura, tanto postura do pescoço, quanto até mesmo de engatinhar, de andar. Treinei sempre força das pernas dele e tudo mais, para que ele pudesse engatinhar e andar o quanto antes. Ele tem muitas habilidades, ele anda muito bem. Agora, andar livremente, ele tem um certo receio, mas é uma questão dele. Então eu não posso dizer que nessa fase ele está atrasado. Não, é simplesmente porque ele não está querendo. No momento que ele quiser, ele vai se levantar e vai andar. Por quê? Ele apresenta boa postura, ele apresenta sustentação do corpo, coordenação, habilidades tanto em membros inferiores quanto membros superiores e a vontade. Só faltou mesmo a confiança. Então, no momento que ele adquirir essa confiança e estiver mais tranquilo, ele vai cada vez mais andando, ele vai ver que andar é muito melhor do que engatinhar, e aí vai deixar de engatinhar. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração a progressão, porque vamos ler só a primeira linha de novo. O desenvolvimento infantil corresponde à aquisição progressiva de habilidades. E aí, se regride, é quando a gente tem um grande problema, tá? Agora, o que a gente precisa também levar em consideração é que não adianta eu ter uma criança que cresce, mas não desenvolve. Ou o contrário, não desenvolve, ou desenvolve, aliás, mas não cresce da forma correta. São processos que têm relação e que precisam estar muito bem acompanhados e eles têm que andar quase que sincronizados, certo? Vamos ler aqui, olha. Crescimento e desenvolvimento são processos distintos, mas inseparáveis. O crescimento adequado favorece o desenvolvimento, especialmente nos primeiros anos, quando o cérebro apresenta intensa plasticidade e demanda nutricional elevada. Então, olha só, vamos ver aqui primeiro. Intensa plasticidade. O que significa plasticidade neural? Então, é a capacidade do seu cérebro, né? E de fato a gente está falando ali principalmente o cérebro, né, que seria o telencéfalo, dessa capacidade de criar conexões. Quanto mais conexões a gente tem, melhores são as habilidades, mais conhecimento, mais partes são ativadas, melhor é a ativação de partes do corpo, etc. Então, essa intensa plasticidade é o que favorece a criança a adquirir habilidades de forma melhor quanto mais jovem, né? Então, a gente sempre ouve que o idoso é mais difícil aprender uma segunda língua do que uma criança por conta dessa questão da plasticidade. Agora, a questão nutricional, ela também influencia bastante, né? Quando a gente entende a nossa evolução, a evolução do ser humano, no momento que o ser humano descobre o fogo, e aí ele começa a preparar melhor
as proteínas, além de poder preparar melhor a proteína, a carne assada, ela durava mais tempo do que a carne crua, o que fazia justamente que ele tivesse uma oferta de proteína por um período maior, é onde a gente tem um salto no desenvolvimento. E aí é onde eu tenho justamente ali o momento que o ser humano consegue adquirir mais habilidades, né? E aí vai sair daquelas representações mais das cavernas, né? Vamos colocar dessa forma, para formas mais inteligentes, assim como hoje nós temos o Homo sapiens sapiens, né? Então, se a gente entende que isso favoreceu o desenvolvimento, né, o surgimento da linguagem, uma linguagem mais estabelecida, a aquisição de novas habilidades, o uso melhor de ferramentas, etc. Então, também na criança a gente entende essa mesma coisa de que a alimentação, essa questão nutricional, ela interfere no desenvolvimento. Então, se você tem uma criança que ela não ganha peso e não cresce, pode ser uma das coisas que a gente vai investigar se a questão nutricional dela está sendo adequada. Porque se a falha for aí, porque pode ser genético, essa criança não cresce porque é da genética dela, beleza? Ok, normal. Agora, se for por demanda nutricional, essa demanda não vai fazer só com que ela não cresça, mas também com que não desenvolva. E também, aí é onde chega o pior cenário, que é regredir as habilidades, tá? Vamos lá. Entretanto, um crescimento aparentemente adequado não garante, por si só, desenvolvimento normal. Uma criança pode ganhar peso e estatura dentro da curva esperada, e ainda assim apresentar atraso de linguagem, dificuldades de interação, alterações sensoriais ou comprometimentos cognitivos. Então, quando a gente pensa assim, a criança saudável é a criança gordinha, é o bebê, né? Principalmente aquele bebê, o bebê gordinho, o bebê saudável. Então, olha, vamos dizer que pensando no sentido de que se ele está gordinho é porque ele está se alimentando bem, eu estou tendo um alto suporte nutricional para esse encéfalo, logo, isso ajuda ali no desenvolvimento. Mas lembra, vou ler só o início que a gente fala aqui, ó. Quando o cérebro apresenta intensa plasticidade e demanda nutricional elevada. Aí onde eu tenho, se eu tenho a demanda nutricional sendo suprida, mas essa plasticidade não está sendo estimulada, o desenvolvimento não progride. Isso é um dos tópicos que eu trago, inclusive, que é o tópico 2.4, que é onde eu falo sobre janelas de oportunidade ou desenvolvimento infantil, que a gente observa que as crianças têm o tempo de aprender. Tem estudos que mostram de forma melhor o que cada habilidade deveria ser estimulada no tempo correto. A fala, a comunicação, a socialização, a prática de esportes, aprendizado de uma outra língua, aprendizado em relação à música, por exemplo, tudo também tem a ver ali com o momento do desenvolvimento, porque não é nem só pela questão da plasticidade cerebral, ela está mais elevada, mas ela também está adaptada para a aquisição dessa nova habilidade. Então, por exemplo, um bebê, um neonato, né, um recém-nascido, ele começa, uma das primeiras aquisições que ele vai ter ali de habilidade é em relação motora, adquirir ali justamente deixar a coluna mais firme, deixar o pescoço mais firme, também a comunicação do entendimento das vozes, do reconhecimento e reagir a essas falas. Não adianta nada também eu pegar uma criança nessa fase e eu tentar ensinar a tocar piano para ela. Faz sentido. Tem uma alta plasticidade? Tem uma alta plasticidade, mas não está na janela de oportunidade, então não faz muito sentido. Então, o acompanhamento, mais uma vez, para a gente finalizar, o acompanhamento de puericultura ajuda a família e os profissionais, obviamente, a entender como que está o crescimento dessa criança, o desenvolvimento, e aí juntando os dois, que a gente viu que são distintos, mas são inseparáveis, entender se essa criança está crescendo de forma saudável. Justamente ganhando melhores proporções e tendo um desenvolvimento encefálico adequado à faixa esperada, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na nossa próxima unidade. Até mais. Tchau, tchau.